Olá, olá, olá! Estamos hoje aqui, pessoal, dando início a mais uma disciplina de fundamental importância para vocês, futuros técnicos em óptica desse Pernambuco. Estou aqui com vocês nessa batalha, nessa luta, até o final, para que saibamos que todo esforço valerá a pena e trará como resultado a vitória. Quem está com vocês hoje aqui é o professor Francisco Pires. Eu estarei participando com vocês na área de segurança do trabalho, né? Sou docente de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho. Estarei dando todo o suporte, toda a base, toda uma sustentação para que comece a surgir ou a aprimorar os conhecimentos voltados para essa área no dia a dia de vocês. Como eu disse, nossa disciplina se baseia em segurança. Mas como entender, antes de aprofundar alguns conceitos, como entender o objetivo, a essência, o porquê da existência da segurança do trabalho? Quando a gente se questiona o que é segurança do trabalho, a gente vai ver que é uma coisa complexa às vezes, uma coisa de uma importância imensurável até, porque lida com vidas. Quando lhe perguntarem o que é segurança do trabalho, você tem que ter uma resposta sólida para dar. E que resposta seria essa? Quando perguntarem o que é segurança do trabalho, quando você se pergunta. Então você coloca que essa disciplina, essa ciência é um conjunto de estudos e de tecnologia que tem por objetivo promover a proteção do trabalhador em seu local de trabalho, visando cada vez mais a redução de acidentes e de doenças ocupacionais dentro do ambiente laboral. Então seria esse o conceito inicial para a segurança do trabalho. Mas como eu disse, vamos trabalhar com vocês aqui alguns conceitos, algumas bases que vão além do que já foi dito. Dando o pontapé inicial na nossa primeira aula, nossa aula 1, vamos iniciar falando de saúde ocupacional. Primeiramente, a gente conceitua isso. O que é saúde ocupacional? Saúde ocupacional é um ramo da medicina que está diretamente ligado ao ambiente de trabalho, às condições de trabalho, à segurança dos trabalhadores. E, de uma forma simples de dizer, e para confirmar que a segurança do trabalho é uma ciência, você vê pela definição de saúde ocupacional que diz que ele é um ramo proveniente da medicina. Então tem a ciência, a medicina, né? E dela se veio um galho, que é esse ramo chamado de saúde ocupacional, que se estuda a questão da saúde do trabalhador, da segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. E ela tem como objetivos, né, principais, a preservação, a manutenção e a promoção. Aí o interessante é, não só do bem-estar físico, mas também do bem-estar social e o bem-estar mental dos colaboradores. Lei do engano é acreditar que a saúde ocupacional, dentro do ambiente de trabalho, obviamente, visa somente a proteção do corpo físico do trabalhador, do ser humano. Não. Até porque o ser humano não é apenas um corpo físico. Ele é constituído por outros pontos de fundamental importância. Então se considera também os fatores sociais e os fatores mentais. E esse conceito é proveniente do Comitê Misto, da Organização Internacional do Trabalho. Então o que é que tem dito? A saúde ocupacional trabalha para prevenir ou minimizar problemas, doenças ou acidentes provocados pelas condições de trabalho através da redução das condições de risco. Dessa forma, protege os funcionários contra possíveis riscos prejudiciais à saúde e garante a melhoria da qualidade de vida da equipe. Então ela está focada em evitar que acidentes ocorram, mas também está focado e preocupado que, caso venham a ocorrer acidentes ou se gerar doenças, como fazer a reabilitação desse profissional, desse trabalhador. Vamos aprofundar um pouco esse conceito, vamos entender o porquê da necessidade dessa medicina
ocupacional, desse estudo dessa saúde ocupacional. Que trabalhadores morrem durante o trabalho, isso não é novidade para ninguém, né, meus irmãos? Muitos trabalhadores morrem, muitos trabalhadores chegam a óbito nas suas atividades há milênios. Ou vocês acham realmente que as pirâmides do Egito foram construídas por discos voadores? Não, foram trabalhadores humanos mesmo, eram trabalhadores escravos que subiam aquelas pedras, pedras após pedras, e acabavam se lesionando, tendo o membro amputado, caindo lá de cima das pirâmides do Egito e vindo a óbito, enfim. Morte no trabalho não é coisa nova. Só que como é que surgiu essa preocupação? Lá no início da Revolução Industrial, se viu, e com o advento da Revolução Industrial, se viu necessário muita produção, né? Se viu necessário muita entrega de produtos e de serviços em curto tempo, com baixo custo, enfim. E começaram a perceber que um fator influenciava muito era quando os trabalhadores ficavam afastados do trabalho, por conta de acidentes. Viam que se perdiam trabalhadores, tinham que se contratar trabalhadores reservas, enfim. Então começou a se ver a necessidade de, para ter uma maior produção, cuidar da saúde dos trabalhadores, daqueles que produziam. Então começou a surgir, durante a Revolução Industrial, o conceito de medicina do trabalho, que tinha justamente como missão proteger os operários dos riscos das atividades, dos riscos laborais, preservando assim a sua integridade física e a capacidade de exercer as suas atividades. Já o conceito mesmo de saúde ocupacional, porque durante a Revolução surgiu a medicina do trabalho, né? Durante o período da Revolução Industrial surgiu esse ramo da medicina, que é a medicina do trabalho. O conceito de saúde ocupacional, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando o aumento da produção industrial e o surgimento de novos processos, equipamentos e produtos químicos contribuíram para o aumento das doenças e acidentes de trabalho, porque após a Segunda Guerra Mundial, muitos países da Europa precisaram se reconstruir. E para um país conseguir a reconstrução por completo, é necessário se ter produção industrial. Para se ter produção industrial, você precisa ter trabalhadores efetivamente bem e saudáveis para executar. Então se começou a ter um cuidado com a saúde de quem era trabalhador. Qual o conceito perante a Lei de Saúde do Trabalho? Segundo a Lei 8.080, no seu artigo 6º, se diz o seguinte: entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos da condição de trabalho. Então ele define aí que não se preocupa apenas com a manutenção e a proteção do trabalhador, se preocupa também com a sua reabilitação e a sua recuperação se houver uma doença e um acidente provindo da sua atividade. No trabalhador, lesão corporal, perturbação funcional, então ele só está focando no trabalhador. Quando a gente parte para o intervencionista, aí ele vai acrescentar algo além da lesão do trabalhador. Porque ele diz que é aquela ocorrência que interfere no andamento do trabalho. Então, essa interferência pode causar uma perca de tempo. Para um conselho prevencionista, perca de tempo já é acidente de trabalho. Percas materiais já é acidente do trabalho. Teve algum dano na máquina proveniente daquele acidente, daquela ocorrência que lesionou que quebrou a máquina, que lesionou a máquina, acidente de trabalho. Fora, claro, também as lesões aos próprios trabalhadores. Então, existem esses dois acidentes de trabalho. Vamos agora fazer uma demonstração ou algumas exemplificações de por que a saúde dos trabalhadores é tão em foco. Porque se foi visto, gente, que com o tempo o ser humano ficou suscetível a muitas doenças provenientes das suas atividades. Doenças essas que às vezes eram desconsideradas ou não se sabiam de onde provinham. E com o estudo, com a ciência, foram diagnosticados os pontos iniciais dentro do próprio ambiente de trabalho. O que acontece? Que ao contrário de uma dor de cabeça ou uma gripe, enfim, algo do tipo, que surge, né, instantaneamente, surge por um período, naquele instante por causa de uma pancada, enfim.
ou a gripe porque você adquiriu aquele vírus naquele momento, as doenças do trabalho às vezes ficam anos se desenvolvendo, décadas para poder dar o ar da graça, né? Então, às vezes, doença do trabalho não são coisas que acontecem dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Leva muito tempo. Ao contrário de um acidente de trabalho que traz, às vezes não, que traz seus danos iniciais de forma imediata e os agravos com o tempo, a doença ocupacional, na sua grande maioria, se começa a se desenvolver por anos, por tempo, para depois, sim, mostrar o seu cume, toda a sua potência. Às vezes isso leva décadas. Dentre as lesões, as doenças, né, perdão, que a gente pode descrever de doenças ocupacionais, as mais comuns são a LEA e a DORT, que são lesões por esforço repetitivo, e o DORT, que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Que essas doenças são geralmente provocadas por movimentos repetitivos, no caso da LER, né, pelo próprio nome da doença a gente identifica, ou por posturas inadequadas, que são denominadas de posturas anti-ergonômicas. Posturas que significam que não é adequada para um funcionário se colocar durante a execução de uma atividade. Então, existe a LER e a DORT, como as mais comuns. Existe também a antracose, que são lesões pulmonares que são bem comuns para pessoas que trabalham na área de carvoaria. São lesões no pulmão que, com o tempo, vão dificultar o trabalho desse órgão, fazendo com que dificulte bastante a capacidade e o sistema respiratório do trabalhador. Pode-se haver também a questão da surdez, né, da diminuição da acuidade auditiva, por conta de um trabalhador estar por muito tempo exposto a índices altíssimos de decibéis. E isso faz com que esse trabalhador acabe, com o tempo, indo perdendo a sua acuidade auditiva, até que chegue a ser uma perca definitiva e não mais retornar. Então, são doenças também muito comuns, sobretudo no Brasil. Por isso que vocês veem a necessidade de um estudo mais aprofundado da medicina em cima disso daí, porque viu que o trabalho influencia e muito na saúde das pessoas. E, como último exemplo, temos a dermatose ocupacional, que são aquelas pessoas que trabalham com graxas, com óleo, geralmente em oficinas mecânicas, né? Ou o pessoal que trabalha com manutenção de máquinas industriais, mecânicos, né? Podem acabar com o tempo desenvolvendo reações alérgicas, de tanto que a sua pele ficou em contato com aquele material, com aquela graxa, com aquele óleo. Aí pode desenvolver essa dermatose. Bem, pessoal, então estamos encerrando aqui nossa primeira aula. Espero que eu tenha me feito entender, mas correndo o risco de não ter me feito entender, me busquem, pessoal, no fórum. Pode questionar, dizer, professor, olha, eu não entendi desse jeito, eu entendi desse jeito, a gente vai conversar sobre isso. O professor só pode dar outro exemplo em relação àquilo ali. Vocês podem dizer, ó, Francisco, não consegui entender, empaquei, me ajuda, e eu vou estar lá para ajudar. Lembrando bem, pessoal, foco no fórum, tá? Vamos conversar, vamos trocar ideias, foco nos exercícios, certo? Nos temas que vão ser lançados no fórum, observem bem, porque tudo isso aí vai ser utilizado durante a avaliação de vocês. Não é somente porque o que é a aula é o que o professor passa e o material que lhe fornece. Então, leiam a apostila de vocês, que vai ser muito importante, porque tem coisas que na apostila de vocês vão ter que saber, e eu não vou, talvez, conseguir ministrar no nosso tempo aqui de slides. Observem meus slides, as minhas explicações e participem do fórum. Estou com vocês até o final, até a conquista, tá certo? Abração e fique com Deus.